Olá, turma. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Dando continuidade ao nosso curso, a nossa disciplina de materiais de construção, hoje nós vamos falar sobre tintas, tipos de tintas, como, onde usá-las, em que ocasiões. Vamos conhecer um pouquinho de cada um desses materiais, da composição desses materiais e como que constitui um sistema de pintura. Então, hoje a gente vai ver sobre pintura, o que é a pintura, né? Vamos ver também as funções da pintura, e aí principalmente com relação à construção civil. Vamos conhecer também um pouquinho sobre os sistemas de pintura, como que eles são constituídos. Sobre as tintas especificamente, a gente vai saber os constituintes dessas tintas, né, as variações dos materiais, da constituição dos tipos de tinta. E aí vamos ver os principais tipos de tinta e os tipos de pintura que a gente pode ter voltadas aí para a construção civil. E o que é a pintura? A pintura é o ato ou o efeito de pintar, né? O que que isso vai ser? Vai ser uma camada de cobrimento que a gente faz sobre uma superfície e ela pode ter uma função de proteção ou apenas estética, né? Uma função de decoração, que vai ser obtida através da aplicação de alguns materiais, conhecidos como tintas e vernizes, utilizando algumas técnicas específicas. Na construção civil, a pintura vai ser uma camada sobre uma determinada superfície que é aplicada de forma estratificada. O que é isso? Através de camadas, uma camada sobre a outra, né? E que essa espessura da pintura como um todo vai ter em média aí 1 milímetro de espessura, né? Então é muito fina mesmo e constituída de camadas de aplicação de, às vezes, diferentes tipos de materiais, né? Essas múltiplas camadas vão ser obtidas através da aplicação de tintas, né, diferentes, né, ou produtos diferentes do processo de pintura. Entre eles, o fundo, né, que vai ser também conhecido aí como primer ou selador, né? Logo depois a gente vai ter uma camada com o objetivo de nivelar a superfície, que são as massas de nivelamento, né? A gente conhece aí popularmente como massa corrida, né? Que tem como uma função ali nivelar aquela superfície que vai ser pintada. E por último, né, a tinta que vai dar o acabamento final àquela superfície que a gente está pintando. Aqui um esquema que mostra bem aqui como que funciona esse sistema de pintura, né? A gente tem o substrato, né, que é a superfície onde a gente vai pintar, e a gente tem algumas camadas que vão ter em média aí no final do processo todo em torno de 1 milímetro de espessura. Então a gente vai ter os estratos de fundo, que é uma camada ali de proteção da superfície. Depois a gente vai ter uma camada de massa que tem o objetivo de nivelar essa superfície e por último a camada de tinta mesmo que vai ser o acabamento desse processo, né, dessa superfície. Na construção civil, esse processo, né, ou a pintura, né, essa etapa, ela pode acontecer sobre diversos tipos de substratos, né, ou superfícies. A gente vai ter ali, por exemplo, elementos de concreto aparente que vão ser pintados ou vão ser apenas protegidos ali com um verniz, com um selador, né, com o objetivo de proteção ali contra intempéries, proteção contra a incidência direta de sol, né? A gente vai ter revestimentos de argamassa, né, que são os mais comuns que a gente vê, né, que é o reboco, né, ali externo ou interno, que vai receber essa camada de acabamento, né, ou pintura. A gente vai ter também componentes metálicos
que vão desde a estrutura metálica propriamente dita, a guarda-corpos, as esquadrias metálicas, desde de revestimentos em metalon até ferro, alumínio, né? Eles vão ter ali uma cobertura, né, de proteção, né, que vai ser essa pintura. A gente também tem na construção civil elementos em madeira, né, portas, janelas, guarda-corpos, cobertura, né, estruturas de telhado, né, até revestimentos, alvenarias, né, de madeira, né, decks de madeira, né, pisos e outros tipos de variações ali de madeira e derivados de madeira que, se tiverem expostos às intempéries, à ação da água, à ação do sol, à ação de insetos, eles vão se degradar rapidamente. Temos também telhas, né? A gente viu telhas cerâmicas, telhas de alumínio, telha termoacústica, né? Todas elas são componentes aí da construção civil que eventualmente podem receber essa camada de proteção da pintura, né? Por exemplo, você tem telhas cerâmicas onde você precisa impermeabilizá-las, né? E aí você vai dar uma proteção a mais para aquele material. Então, você vai passar um selador, vai passar um impermeabilizante, vai passar um verniz, né, e por aí vai. E temos também pisos, né, desde pisos cimentícios, né, eu faço um piso na minha casa de um cimento queimado, por exemplo, e depois eu vou pintar, ou vou ter uma quadra, por exemplo, uma quadra de futebol, uma quadra de tênis, né, que precisa ser pintada, e você tem tintas específicas para esses espaços, né, e que tem que ser aplicada conforme as definições, né, as especificidades de cada sistema, né? E pisos de madeira também, como eu disse, né? Decks de madeira, pisos de tábua corrida, né? Tacos de madeira, todos eles precisam ali de uma proteção para que eles funcionem e estejam protegidos corretamente. Então, em resumo, né, para cada tipo de superfície ou cada tipo de substrato, a gente tem o revestimento de pintura que vai ser mais adequado. Então, a gente vai hoje aqui conhecer um pouquinho desses tipos de pintura, né, como que eles se aplicam para que a gente possa aumentar ali o nosso arcabouço de opções numa especificação de projeto, né, coisas que a gente pode estar sempre envolvido aí na nossa profissão. Funções da pintura, né? A gente pode definir aí 4 funções básicas para o processo de pintura na construção civil. A primeira delas, né, até que a gente já citou um pouquinho, é a proteção da base, né, ou a proteção da superfície, né, que vai receber a pintura, né? A gente está o tempo todo sujeito ali à chuva, água, elementos químicos, né, a algum produto de limpeza, alguma coisa que vai atacar diretamente ali aquela superfície, né, e aí a pintura vai dar essa proteção. Questões de higiene também, então, podem ser obtidas, né, soluções de higiene, melhor dizendo, podem ser obtidas através da pintura. A gente vai falar um pouquinho de aditivos mais para frente, mas a gente tem é, aditivos para ser colocados na pintura contra insetos, né, contra mofo, contra umidade, né, e que vão dar ali um aspecto de higiene para aquele ambiente, né, que recebeu a pintura. A gente tem a proteção do interior das edificações, né, contra principalmente mofo, umidade, né, questões relacionadas a problemas de saúde ali que podem ser muito bem solucionados, né, ou prevenidos se a gente tiver essa proteção de pintura feita corretamente. E a questão da estética também, que vai estar influenciando ali, né, a casa que está bem pintada, que está bem acabada, né, até a valorização desse imóvel também se dá muito aí por conta da pintura. Com relação à proteção da base, né, a proteção do substrato, né, a pintura vai assumir essa camada ali de sacrifício, né? Então ela vai estar ali sujeita à sua degradação,
né, em prol de proteger aquela superfície que foi aplicada. Né? Se a gente pensar assim, a grosso modo, é muito mais prático e econômico eu depois refazer uma pintura degradada de uma superfície que está sendo muito agredida, né, ambientalmente, do que eu fazer a recomposição daquele reboco, né, ou daquela peça de madeira, ou daquele elemento metálico, porque ele não foi protegido. Então, é uma camada que está ali mesmo para se sacrificar, né? E, logicamente, que ela precisa de uma manutenção, né? De tempos em tempos, quando a gente fala de verniz, pinturas para proteção de elementos metálicos, de tempos em tempos eu tenho que reconstruir essa pintura, refazer essa pintura, se eu não quiser perder aquele elemento por causa da sua degradação. Até a pintura de residências mesmo, pintura acrílica, pinturas externas, pinturas internas, com o tempo ela vai se desgastar, mas, repito, né, é muito melhor a recomposição da pintura, é mais prático, mais econômico, do que a recomposição do elemento em si, né, da superfície. Com relação ao revestimento de argamassa, essa pintura vai proteger contra o esfarelamento e a ação da umidade. Né? A gente sabe ali que o reboco, né, para nivelar ali, né, para cobrir a alvenaria de bloco cerâmico, bloco concreto, ele é feito com areia. Né? Então a tendência é que com atrito, né, com impacto, essa camada ali ela vá se desfazendo, vai se esfarelando, porque ela vai perdendo a aderência ali à medida que vai passando os anos e vai sofrendo as ações ambientes, de elementos externos. Né? Quando eu protejo isso com a pintura eu resguardo isso aí por mais tempo. Né? Com relação à umidade, também é uma proteção muito importante, né? Como foi dito aí sobre a questão de mofo, a questão de problemas de saúde que podem ser causados pelo mau revestimento ali da superfície, né? Questão de fungos, né? Questão de bolores, isso também acaba sendo afetado porque a pintura vai reduzir a absorção de água dessa superfície. Né? Obviamente ali que eu tenho uma camada de proteção que vai evitar com que essa parede absorva a água e essa absorção de água vai causar a proliferação ali de fungos, né, bactérias e mofo, bolores, etc. Sobre a madeira, né, a pintura vai reduzir a absorção de água, né, como a gente viu lá, a gente falou sobre madeira, né, a gente viu que para eu deteriorar uma peça de madeira, o que eu preciso? De ar e água. Né? Então, se eu tenho em contato com ar e ao mesmo tempo absorção de água, a tendência é que esse material se degrade com muita rapidez, né? E aí, com o tempo, eu tenho que trocar esse material, substituir essa peça de madeira. Né? Falar assim, um telhado, por exemplo, vai apodrecer? Vai, porque eu tenho partículas de ar, partículas de água no ar que vão entrando em contato. Né? Se eu faço uma camada de proteção com verniz, né, eu vou possibilitar, né, ou melhor dizendo, né, eu vou proibir, né, eu vou proibir que essa madeira absorva essa água, né, e junto com o ar vai degradar esse material. Também tem uma proteção da água e do fogo também. Né? Acaba que o fogo vai se propagar mais dificilmente à medida que essa peça está protegida ali por uma camada de proteção. Porque eu tenho, inclusive, né, a gente vai ver mais para frente, alguns desses componentes que não são propagadores de fogo. Né? Então você dá uma proteção a mais, apesar da madeira, né, a gente sabe que ela é combustível, né? Essa camada vai dar uma proteção ali a mais. Sobre os metais ferrosos, né? A gente viu também quando a gente falou de metais na nossa aula que a gente tem metais ferrosos e metais não ferrosos. Né? Quando eu tenho um metal não ferroso, né, ele naturalmente está protegido de corrosão.
Mas quando é um material metálico que tem em sua composição o ferro, naturalmente ele vai estar sujeito à corrosão, que é, de novo, o contato de água e ar sobre essa superfície metálica, né? Então, quando eu faço essa proteção ali, né, eu inibo esse processo, ou reduzo muito, né, esse processo, de novo, lembrando, né, à medida que eu mantenho, né, eu faço a manutenção dessa superfície, né, de tempos em tempos, né, dando uma nova camada. Ah, eu tenho um guarda-corpo metálico na minha casa, né? Aí ele começa a enferrujar, eu vou lá, faço o processo de pintura, colocando o fundo, né? A gente conhece aí como os arcão, né? Ele é meio laranjado, né? Ele vai dar uma proteção, ele vai ser o fundo que vai proteger esse guarda-corpo e depois eu vim com a pintura esmalte por cima, que é o acabamento. Sobre alvenarias aparentes, né, por exemplo, paredes de concreto, elementos estruturais, né, que vão estar expostos aí diretamente à luz do sol e à chuva, por exemplo, né, quando eu faço essa proteção também, eu reduzo essa absorção de água. Com relação à função decorativa ou estética, né, isso é inerente aí ao processo da pintura, né, que vai ser a aparência final daquela superfície. Ah, se eu tenho uma parede, vou pintar ela de verde, né, é o acabamento final que ela vai ter essa coloração verde, né? Então, dá a aparência final da superfície onde foi aplicada, através de cores, brilhos, matizes e texturas, né? O que é isso? As características da tinta, né? Eu tenho hoje tintas que promovem ali um acabamento brilhante, um acabamento acetinado, um acabamento fosco, né? E aí, baseado na escolha do acabamento, é como que aquela superfície vai se comportar. Tem texturas também, né? Grafiato, né? A gente já viu falar sobre isso e vamos falar um pouquinho mais para frente. Sobre sistemas de pintura, né? Quando a gente fala em sistemas de pintura, né, vão ser aquele conjunto de etapas do processo de pintura que são constituídos de uma mesma fonte, né, uma mesma resina, né? Então, se eu falo que eu tenho um sistema de pintura acrílico, eu vou ter ali desde o selador acrílico, a minha massa de nivelamento ou massa corrida vai ser uma massa acrílica e a tinta também vai ser a tinta acrílica. Isso porque para eu ter similaridade entre os materiais e eles vão trabalhar de forma integrada e cumprindo o objetivo. Então, a gente tem os principais sistemas de pintura que são empregados na construção civil, são baseados em resinas PVA, resinas acrílicas e resinas alquídicas, né? Então, são esses três sistemas basicamente aí. Constituintes desses sistemas de pintura, né? A gente viu lá aquele esqueminha, agora vamos falar um pouquinho mais sobre eles, né? Aquela tinta de fundo, aquela camada que está diretamente em contato com a superfície, né? Também é chamado de primer ou de selador, né? Também é um nome muito comum aí. Ela é uma substância líquida composta por resinas, solventes, e aí o solvente pode ser também substituído por água, vão ter pigmentos e aditivos e são aplicados, né, diretamente sobre o substrato. É a primeira camada, né, a primeira demão que é aplicada sobre a parede, vamos dizer assim. Ou diretamente no piso, como está aí na foto, né? Ela tem a função de preparar a base, né, para receber a massa ou a tinta de acabamento. Então, eu vou ter situações onde eu não vou precisar da massa, a massa corrida, né, porque eu já posso considerar que ali eu tenho uma superfície e uma textura de acordo com o que eu quero. Por exemplo, eu tenho pinturas externas onde eu não faço a camada de nivelamento, eu não preciso ficar com aquela textura lisinha, né? Em pinturas externas, normalmente não se usa a massa de nivelamento. Então, a tinta vai direto aplicada sobre é, a,
o reboco, né, aquele acabamento ali feito de argamassa. Mas o que eu não posso deixar de ter é essa função, essa camada ali do fundo, né? As funções desse fundo, né, diminuir e uniformizar a absorção, né? A gente viu que a absorção de água ela é ruim, né? Então ele vai trabalhar para impermeabilizar de certa forma essa superfície, ela não absorver, né, ou absorver o mínimo possível. Ela vai isolar quimicamente a tinta do substrato, né, ou a superfície ali. Eu posso ter, por alguma incompatibilidade química, alguma reação entre a tinta e a superfície, né? E aí esse selador vai fazer essa, essa interligação aí nessa camada ali de interface, né? Porque esse selador ele consegue trabalhar bem em contato com a superfície e também consegue trabalhar bem em contato com a tinta, né? A gente viu, né, se eu tenho sistemas de pintura que são feitos com o mesmo tipo de resina, eu não vou ter incompatibilidade. Então, eu estou trabalhando com uma resina acrílica, então o meu fundo selador vai ser acrílico, né, e a minha tinta que vai ser aplicada ali também vai ser uma tinta acrílica. Vai melhorar a aderência dessa tinta em relação à superfície, vai diminuir o consumo da tinta de acabamento. Isso por quê? Porque a superfície original, vamos dizer assim, o reboco da parede, por exemplo, ele costuma ser muito áspero, né, e muito grosseiro mesmo, né? Quando eu passo esse selador, é como se eu estivesse fazendo uma lubrificação ali que vai facilitar essa junção da tinta com a superfície. Isso, no caso específico aí dos metais, vai proteger quimicamente a corrosão. A corrosão. A gente sabe que a corrosão é um processo químico ali que acontece em contato com a água, e aí ele vai fazer. É, a lógica é mais ou menos a mesma, é impermeabilizar aquela superfície, né? Com relação à massa de nivelamento, que é outro elemento ali constituinte do sistema de pintura. Ela vai ser uma substância, já não é líquida mais, ela é pastosa, né, constituída também por resinas, solventes ou água, né? A gente viu sobre isso, né, o sistema acrílico, sistema PVA, né, cargas inertes aplicadas sobre a superfície já preparada com o fundo. Então, ou seja, é a segunda etapa de uma pintura ali que eu preciso fazer e que esteja muito bem acabada. Ela tem a função de corrigir irregularidades e proporcionar uma superfície com textura lisa, né? E aí como que funciona esse processo? Vocês já devem ter visto, né? O pintor ele vem mesmo com uma camada, uma desempenadeira, né? Uma, uma espátula, né? E vem aplicando isso sobre a parede, né? E aí ele tenta deixar o mais nivelado possível e ainda assim, depois de seca, né, o pintor vem e lixa toda essa superfície para tirar qualquer tipo de grão, qualquer tipo de elementozinho de poro que ficou para trás. Então, ao passar essa lixa, né, a gente já viu em pintura, né, que fica um pó danado, muita sujeira mesmo. O ideal até que você faça essa etapa antes de ter alguém morando na casa, vamos dizer assim, né, porque faz muita sujeira, que é por esse lixamento que é feito na massa corrida que gera um pó muito fino. Então, por isso que as paredes internas das edificações, elas costumam ter uma superfície muito lisa mesmo, porque ela foi alcançada através da massa corrida, né, ou massa de nivelamento. Aqui é um exemplo para vocês verem, né? Então, o pintor, a gente pode ver a consistência da massa corrida, ela é uma massa mesmo, sei lá, um pouco menos pastosa do que uma argila, né? E que é aplicada diretamente sobre a parede para corrigir ali. Às vezes eu fiz uma instalação elétrica posteriormente na minha casa e vou cobrir isso aí com uma pintura, né? Ou teve algum problema de infiltração que foi corrigido, essa infiltração naturalmente deteriorou a alvenaria e eu vou corrigir, né, o nivelamento dessa superfície utilizando a massa corrida.
A próxima etapa aí do processo de pintura vai ser a tinta de acabamento propriamente dita, que é uma substância líquida feita também por resinas, pigmentos e aditivos. A gente vai ver cada um desses elementos. Depois dela ser aplicada e secar, ela vai se converter uma camada sólida, aderente e flexível, ou seja, ela é fixa, ela não vai se soltar da parede e ela é flexível, porque tem em sua composição essas resinas que vão possibilitar essa flexibilidade. A gente sabe aí que os elementos dilatam com o calor, né, eles se retraem com o frio. Eu tenho ali algumas vibrações na edificação, né, e se essa película ela fosse muito rígida, né, facilmente ela ia se quebrar e rachar, eu teria trincas ao longo da minha alvenaria, né? Por exemplo, a alvenaria é construída de blocos cerâmicos e argamassa, que têm propriedades diferentes, então eles se comportam diferentes com calor e com frio, né? Então, se essa camada fosse muito rígida, naturalmente eu teria muitas fissuras nessas diferenças de dilatação entre esses materiais. E ela tem como função dar o acabamento final do processo de pintura. Aqui um exemplo, né? Foi feito a camada de selador na parede, depois a massa corrida, que ela é branquinha assim, né? Então parece que está até pintado de branco já, né? E aí depois você vem com a camada de pintura. Sistemas de verniz, né? O, mais um componente aí do processo de pintura. O verniz vai ser também uma substância líquida, também constituído por resina, né, e também pode ter algum aditivo. Né? Ele, após a aplicação, vai sofrer um processo de cura que depois vai se converter em uma camada transparente, aderente e flexível. Então, a diferença, né, do verniz para a pintura é só que o verniz ele é transparente, né? Então ele vai manter a cor original ali do material. Então, quando eu aplico um verniz em um elemento de madeira, por exemplo, ele tende a manter a cor dessa madeira. Lógico, né? Eu tenho verniz com algumas possibilidades de ter um verniz que vai escurecer um pouco, mas isso são aditivos químicos que são incorporados a esse verniz, né? Mas num primeiro momento, né, o que a gente vai ter é uma camada de proteção transparente e brilhante, né? Eu tenho verniz fosco também, mas a maioria das vezes ele é brilhante e que ele vai ter essa proteção para a madeira. Também uma camada aderente e flexível para trabalhar bem com essas deformações aí. Aqui é só um comparativo, né, da tinta versus verniz. A tinta ela tem a finalidade de revestir uma superfície para conferir beleza e proteção. O verniz é a mesma coisa, só que ele não tem pigmentos, né? Por não ter pigmentos, ele vai deixar essa superfície transparente, enquanto que a tinta vai fornecer uma camada opaca ali de cor ou de acabamento do jeito que eu quiser. Bom, o próximo tópico aqui para a gente tratar são os elementos que constituem uma tinta. Basicamente são três componentes. Eu tenho o pigmento, como a gente viu, a tinta ela tem uma coloração que é dada por esse pigmento. Eu vou ter um veículo, que é como que esse pigmento vai ser aplicado na superfície, né? E eu vou ter, eventualmente, não é sempre, eu vou ter algum aditivo nessa tinta minha, tá? Sobre os pigmentos, né? Eles são substâncias sólidas, é um pó, né? Que eles são insolúveis, podem ser orgânicos ou não orgânicos, e que dão ali, né, quando eles estão secos, né, depois da aplicação, uma propriedade de cor, uma propriedade de cobertura, né, ele vai cobrir uma área, né, cobrir uma alvenaria, por exemplo. Ele vai dar também uma propriedade de resistência ali aos agentes químicos e aos agentes que provocam a corrosão. Então, ou seja, é uma camada sólida mesmo, né? É um pó, né, que foi diluído ali que vai ser aplicado sobre a superfície.
As propriedades desses pigmentos. A primeira é a opacidade, né? Então a gente viu que o verniz não tem pigmento, então ele é transparente, né? A tinta, por ter o pigmento, ela se torna opaca. Ele vai ter o poder corante, né? Que é a cor que eu quero dar, amarelo, azul, vermelho, grafite, terracota, por aí vai. Ele vai me dar uma estabilidade em relação à luz, né? Então, ou seja, eu vou ter ali condições de refletância, né, de luz ou não, né, para aquele ambiente que eu estou pintando. Eu vou ter uma estabilidade ali em relação ao calor também, né? Então a ideia é que essa tinta ali ela tenha propriedades ali de, de inibir, vamos dizer assim, né, de certa forma, a propagação do calor, é uma camada a mais ali. E vai também dar uma estabilidade ali aos agentes de corrosão e ou, né, pode-se dizer, propriedades anticorrosivas. O que é isso? Vai dar ali a condição da superfície se manter íntegra, né, se manter protegida, mesmo sendo agredida ali por algum agente. O pigmento, né, além das propriedades, também vai ser responsável ali pelas propriedades de brilho, resistência aos produtos químicos e ao envelhecimento, né? Então é o brilho, né? Desculpa, é o pigmento que vai definir ali como que vai ser o acabamento final ali daquela superfície, né? Eu tenho pigmentos que em sua composição eu tenho partículas ali que vão refletir um pouco mais a luz, então eu tenho uma condição de brilho maior e eu tenho acabamentos ali que vão transformar esse reflexo da luz, vamos dizer assim, mais difuso, né, mais opaco, que são as tintas foscas, né, e algumas as variações disso aí, acetinado e por aí vai. Esses pigmentos podem ser classificados de diversas formas. A primeira delas aqui são com relação à origem desses pigmentos, que podem ser orgânicos ou não orgânicos, né, ou inorgânicos. Esses pigmentos orgânicos, eles são originados de produtos vegetais ou animais, né? Quem aí já não viu tinta à base de urucum, né? É uma tinta extraída do urucum, que é um vegetal, né? Eu tenho também possibilidade de ter obtenção de pigmentos coloridos através de compostos animais, né? Podem ser extraídos aí, vamos dizer assim, de animais. E eu tenho os pigmentos não orgânicos, né? Que são oriundos aí principalmente de terras coloridas, né? A gente tem variações de cores, por exemplo, em muitas falésias lá da região nordeste, né? Nas praias, né? Tem variações de vermelho, laranja, amarelo, né? Uma série de variações de cores que são alcançadas pela composição mineralógica dessa terra, né? E eu tenho rochas também que vão, depois de moídas, vão me dar ali os pigmentos coloridos. Já tem quando você pega um voo da Azul, por exemplo, né? Sempre quando tem aquela televisão que eles vão fazendo as propagandas institucionais, né? Normalmente tem uma propaganda de dois especialistas em pintura que desenvolveram a cor do azul, que é o tema da empresa Azul, né? E aí eles contam lá que esse azul foi obtido de uma rocha até lá de Minas Gerais, a cidade de São Gotardo, agora me fugiu o nome da rocha, né? Então, ou seja, essa rocha moída, né, e aí associada a outros elementos, vai criar ali a tinta azul que eles encontraram. Com relação à natureza química, esses pigmentos podem ser classificados como metálicos, né, e aí vão ser pós-metálicos, né, que vão ter a sua coloração ali da cor do alumínio, a cor do cobre, que é um tom avermelhado, né? Eu vou ter extraídos do zinco, ligas de cobre, ligas de zinco,
ligas de bronze, e aí eu vou alcançar pós metálicos, né? E por ser metálicos, naturalmente vão ser inorgânicos, né? E aí que vão ser usados aí para alcançar ali cores aí metalizadas, vamos dizer assim. Podem ser classificados também, de novo, como inorgânicos, né, pela sua natureza química, eles são incombustíveis, né? Se eu pensar, uma rocha não pega fogo, realmente é isso mesmo, né? Então, se essa tinta é originada ali de um material incombustível, ela vai ser incombustível e também insensível ao calor. Aí são só alguns exemplos, né, de óxido de titânio e óxido de zinco. Eu vou ter, de novo, com relação à natureza química, os orgânicos, né, que vão ter em sua composição átomos de carbono e hidrogênio, que é basicamente o que precisa para pegar fogo, vamos dizer assim, né? A gente precisa de ter um material comburente e um material combustível, né? Então você tem aí o carbono e o hidrogênio que vão estar nessa pegada aí, né? Esses pigmentos são sensíveis à temperatura e também são combustíveis, né? Então, ou seja, os pigmentos orgânicos que têm sua composição carbono e hidrogênio, eles vão originar, né, tintas ali que podem ser combustíveis. Aí dois exemplos aí, o vermelho de totuidina e o amarelo de benzidina. Quanto ao processo de obtenção, né, a gente tem os naturais e os sintéticos, que são não naturais, ou seja, né, bem óbvio isso aí. Né, os naturais vão ser obtidos em processo de moagem e peneiração, são extraídos, né, de produtos naturais, e a gente viu que podem ser minerais, né, ou inorgânicos, e também orgânicos, que são naturais e vegetais. E podem ser fabricados, né? Ou seja, sintéticos, que são preparados por uma reação química a partir de compostos orgânicos e inorgânicos. Ou seja, a partir de elementos naturais, eu vou sintetizar isso através de uma reação química e vou obter novos pigmentos que são sintéticos, né? São artificiais. Eu tenho a fitalocianina de cobre, que é um exemplo disso aí. Aí que só para ilustrar isso um pouco, os pigmentos mais comuns que a gente tem, né, de branco, de amarelo e laranja, de azuis, de verde, né, vermelho, castanho e preto, né? Então, ou seja, são ali, né, e aí através da mistura deles eu vou alcançando novas cores e por aí vai. Não vou entrar muito na nomenclatura desses pigmentos, mas só para exemplificar mesmo. Outro elemento constituinte das tintas são os veículos, né? E o que são os veículos? São substâncias que vão aglutinar essa tinta, ou seja, que vão colar essa tinta, que vão fazer com que essa tinta se prenda ao substrato, né? Se eu pegar simplesmente o pigmento ali, diluir ele em água e aplicar na parede, né? Se eu lavar isso ali, ele vai sair todo, né? Então, o aglutinante é que vai colar essa tinta, né, esse pigmento ao substrato. Esses aglutinantes podem ser voláteis ou não voláteis. Os voláteis são os solventes e os diluentes, e os não voláteis são óleos e minerais. Que significa esse termo volátil e não volátil? É que ele vai evaporar, né? Se o veículo volátil, ele vai exercer a função dele ali, depois ele vai evaporar e vai se perder aí na atmosfera. O não volátil não, ele permanece ali, ele não evapora. Veículos voláteis, eles vão evaporar durante o processo de secagem, como eu disse. Eles reduzem a viscosidade e facilitam a aplicação. Por ser uma quando você mistura o pigmento ali, a resina, né, ou ao óleo, ele tende a ficar muito pastoso, né, de difícil aplicação. É quase semelhante à massa, né, a massa de nivelamento, né? Então, esses veículos solventes, né, diluentes, que são os veículos voláteis,
eles vão reduzir essa viscosidade para que seja possível a sua aplicação. Eles ajudam também a misturar, né, a homogeneizar essa película, ou seja, misturar bem a tinta para ela ficar bem homogênea. E eles melhoram a adesão da superfície, né? Como eu disse aí, são divididos em solventes e diluentes, onde os solventes vão dissolver essa resina, né, como o próprio nome diz, né, ele vai transformar essa resina em uma coisa mais fluida, né, mais de fácil aplicação, né, e eles vão ser responsáveis por esse aspecto líquido da tinta. Né. Os diluentes, eles são adicionados aos solventes para melhorar essa capacidade de aplicação. Eles vão facilitar a aplicação dessa tinta. Os solventes e diluentes mais utilizados, né? Eu tenho tintas que são à base de água, né? Então o meu diluente aí vai ser a água. Eu vou ter tintas ali onde os meus veículos voláteis são os hidrocarbonetos, né? E aí um muito conhecido aí é o água-rás, né? Então temos complexos aí, né? Alifáticos, aromáticos, naftalênicos. O água-rás é um desses hidrocarbonetos. Eu tenho solventes oxigenados, né? Que podem ser os álcoois, as acetonas e os éteres. Eu tenho solventes à base de cloro, então eu tenho cloreto de metileno, tetracloreto, etc. E eu tenho thinner também, que é um tipo de solvente. Os veículos não voláteis, né, que a gente viu que são aqueles constituintes da tinta que não se evaporam, né? Eles vão permitir a formação dessa película sólida, eles vão aglutinar o pigmento para que ele fique homogêneo e coeso ali, integrado à superfície. Né? Eles são responsáveis pela adesão e secagem, são responsáveis pela durabilidade e pela resistência química e mecânica da pintura. Então, basicamente é isso, gente. Eu tenho o pigmento, que vai ser a cor da minha tinta. Aí eu tenho as resinas e óleos, que são esses veículos não voláteis, que vão aglutinar esse pigmento para que ele fique fixo à parede. E eu tenho solventes e diluentes que vão transformar essa mistura entre óleos, resinas e o pigmento em uma coisa fácil de aplicar, em uma coisa que se torne possível de aplicar numa parede. Né? Eles vão diminuir essa viscosidade para que seja possível a sua aplicação na parede. Eles vão tornar a tinta mais líquida. Sobre esses veículos não voláteis, eu tenho os óleos, que são substâncias líquidas de aspecto viscoso, e as resinas, que são substâncias termoplásticas e termoendurecíveis. Né? Eles são má-condutores de eletricidade, não são solúveis em água e podem ser naturais, artificiais e sintéticas. Essas resinas são aquelas que vão definir o sistema de pintura, né? Que a gente viu, PVA, resina acrílica, né? São tipos de resinas aí aplicados. Os aditivos que são aplicados eventualmente nas tintas que vão modificar algumas de suas propriedades. A gente viu isso lá no concreto, né? Que a gente tinha aditivos químicos para o concreto. Aqui agora nós temos aditivos químicos para tintas e vernizes, que vão alterar ali as suas características. Coloquei essa tabelinha aqui para vocês verem os tipos de aditivos, né, a função deles e os produtos que contêm esses aditivos. Né? Então, só para dar alguns exemplos aqui, né, eu tenho fungicida, né, que eu vou ter ali uma proteção ao ataque de fungos daquela tinta minha. Né? E esses aqui, esses acetoarsenieto de cobre e o pentaclorofenol, são esses elementos químicos, esses aditivos químicos, que vão reduzir o ataque de fungos. Eu tenho aditivos inseticidas, que vão dar uma certa toxicidade à superfície, que não afeta os humanos,
mas que vai atacar os insetos, né? Então eu tenho tintas que previnem ali o ataque de mosquitos, de pernilongos, né? E aí isso aí ajuda demais na questão da saúde ali dos usuários daquele espaço. Eu tenho aditivos antissépticos que vão evitar a putrefação daquela tinta, né? Eu vou ter aditivos secantes, que vão reduzir o tempo de secagem dessa pintura quando ela está exposta à temperatura ambiente. Né? Um outro exemplo de aditivo, aditivo plastificante, que ele vai tornar a tinta ainda mais flexível. Né? Eu tenho um ambiente muito exposto à variação térmica. Por exemplo, eu estou fazendo uma pintura numa região onde de dia é muito quente e à noite é muito frio, né? Então eu tenho que ter essa proteção, essa plastificação da minha pintura para que ela possa suportar essas variações de temperatura e variações de dilatação e retração do substrato. Principais tipos de tinta, né? A gente tem as tintas tipo látex ou, né, o nome mais comum é látex, mas é a tinta que é feita à base de resina PVA, né, que é uma tinta à base de água, ela não é lavável, ela seca rapidamente e ela tem uma cobertura média, né, ou seja, ela não rende muito, né, a sua aplicação. É mais indicada para espaços internos, né? Então, naturalmente, ela não pode ser lavada, né? Porque ela é à base de água, ela não pode ser lavada e vai. Porque você tem espaços internos ali onde dificilmente você vai ter uma exposição direta à água ali para essa tinta. As tintas feitas através de resina acrílica também são à base de água e elas têm uma propriedade de que elas podem ser laváveis e tem uma cobertura muito grande, ou seja, é uma tinta que rende muito a sua aplicação. Elas podem ser aplicadas também internamente das edificações, mas ela é a mais indicada ali para ambientes externos, né? Então, a pintura externa de uma casa, vou comprar tinta acrílica. Eu vou pintar internamente, pode ser acrílica também. Só que a acrílica ela tende a ser mais cara que a PVA. Né? Então, se eu vou pintar internamente, eu posso usar a tinta látex PVA, né? Enquanto que externamente o indicado é ser sempre a tinta acrílica. Eu tenho os esmaltes sintéticos, que são tintas à base de solventes, então não são mais feitas à base de água. Elas têm ótimo acabamento, elas possuem uma resistência a intempéries muito grande, bom alastramento, ou seja, você pode, termo usado em pintura, esticar muito. Você pode esticar muito a tinta, ela rende muito e ela tem ótima resistência ao mofo, né? Então eu posso usar isso, seja internamente ou externamente, em madeiras e metais, né? Ela tende também a ter um valor mais caro, né? Mas ela tem uma proteção maior. Então, eu posso usar ela em madeiras, posso usar em metais, né? Que vão estar sujeitos ali às intempéries. Então, é indicado eu colocar, pintar a casa com esmalte, né? Como ela é mais cara, ela não vai, você vai gastar muito, né, se fosse usar o esmalte sintético. Então, o esmalte sintético é mais indicado para madeiras e metais. Ah, professor, madeira eu não vou usar, né, o verniz, não? Lembrando, né, o verniz, ele é uma camada transparente, né? Quando eu preciso pintar aquele elemento de madeira com uma cor, né, quem gosta de cidades históricas aí, né, já deve ter visto, né, você tem muitas janelas de madeira, elementos de madeira que as pessoas pintavam isso, né, não ficava na cor de madeira, né, e aí a tinta indicada, quando eu quero dar uma cor para esse elemento, é que seja o esmalte sintético. Eu tenho as texturas, né, que são tintas à base de água e elas vão ter um efeito de textura, né, um efeito de alto relevo, né? É um tipo de tinta que vai ter uma ação hidrorrepelente, ou seja, ele repele a água, ele tende a não absorver essa água e ele é indicado para superfícies internas e externas. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso
especificamente das tintas texturizadas, né? A tinta a óleo, né, ela tem ótima resistência a intempéries, ela é fácil a aplicação e boa cobertura e flexibilidade. Tem excelente aderência em vários tipos de superfície, né? Ou seja, a tinta a óleo ela é ideal para qualquer tipo de superfície, mas ela também tem um custo mais alto, né? Então, normalmente se usa tinta a óleo e ela tem um aspecto muito brilhante, né? Imagina um óleo, né? Então, é esse aspecto que ela tem. Então, é muito usado ali em metais, até em madeira também, essa tinta a óleo. Eu tenho tintas à base de cal, que são tintas mais econômicas, que vão ter ali uma superfície fosca e lisa. Ela pode ser misturada na água, a água que vai ser o diluente dessa tinta, né? E elas têm uma qualidade inferior, né? Não são indicadas ali a madeira e metais por serem pouco aderentes. Né? A gente já deve ter visto obras da prefeitura pintando meio-fio, pintando calçada, pintando poste, né? É essa tinta que eles usam. É uma tinta com uma qualidade inferior, né? Que tende ali a existir menos, até pelo propósito que ela tem, né? Imagina você ficar pintando meio-fio com uma tinta cara, uma tinta de ultra proteção, para o cara meter a roda do carro lá no meio-fio, quebrar o meio-fio ou sujar essa tinta. Então, o ideal é tinta, são tintas para usos mais grotescos, assim, mais grosseiros, né? Então, vou pintar ali uma área de estacionamento, vou pintar a vaga de carro, né? Então, eu posso usar uma tinta assim, porque daqui a pouco eu tenho que dar uma manutenção, mas como ela é barata, não tem problema. Pintas à base de epóxi, né, que é uma resina epóxi, resina polimérica. Ela tem alta resistência à abrasão e a agentes químicos e é suscetível a raios ultravioletas, né? Então, ela é indicada para ambientes internos e que estejam sujeitos a uma alta agressividade química. Então, é indicada ali revestimento de banheiros, balcões internos, né, que não vão estar expostos aos raios ultravioletas. Então, uma tinta bem resistente aí, à fricção, à abrasão, né? Até ela é também indicada para pisos, né? Pisos pintados, mas que não estejam expostos a raios ultravioletas. Bom, chegando à parte quase final aí da nossa aula de hoje, né? Alguns principais tipos de tintas, né? Ainda sobre os principais tipos de tinta, né? Vale a pena destacar as características desejáveis aí de uma camada de pintura, né? Quando você pinta ali uma superfície, o que que você deseja em termos de propriedades dessa pintura? Que ela seja de fácil aplicação, né? Em muitos casos, né, você mesmo pode aplicar uma pintura, né, sem muita experiência, né? Lógico que a prática vai te levar ali a uma qualidade melhor do serviço, mas é uma etapa que não requer grandes conhecimentos para que seja feita, né? Então é de facilidade mesmo de aplicação. Se espera que ela tenha uma secagem rápida, para que não sofra ali já algum dano antes mesmo de secar, que ela tenha uma boa aderência, ou seja, né, que ela vai fixar bem, dar a cor que você quer de forma homogênea, né? E que ela tenha uma boa resistência e durabilidade depois de seca, né? Eu não vou pintar uma casa hoje para daqui a um ano pintar de novo, né? Você precisa pensar aí que você tem que ter uma folga aí, vamos dizer assim, né? Com de 5 a 10 anos para que você, depois que você dê uma manutenção nisso aí, né? Então, isso é o que se espera. Na construção civil, né? O que em termos de características que a gente precisa para a construção civil? Que ela seja uma proteção ao substrato, à superfície que a gente falou, para que a gente não tenha que dar manutenção no substrato, mas sim apenas na camada de proteção, que ela seja de fácil aplicação, que ela tenha uma fraca toxicidade, ou seja, ela não pode provocar danos
a saúde dos usuários daquele espaço. Então, eu não posso ter uma tinta ali que vai provocar ali problemas respiratórios, problemas de visão, né, uma série de outros problemas ali à saúde dos usuários. Ela tem que ter uma secagem rápida para você não atrapalhar as etapas dessa obra, né, vamos dizer assim. Que ela tenha boa resistência à lavagem, principalmente as tintas externas, porque imagina, está sujeita à chuva. A gente está aqui em Vilhena, né, a gente tem, é uma cidade que chove bastante, né, se essa tinta não fosse resistente a essa lavagem, né, ou seja, a ação da água, rapidinho a gente teria que dar uma manutenção e que ela tenha um aspecto decorativo, né, que se espera, né, ou que seja agradável à vista, né? Então nós, como arquitetos, definimos que aquela casa tem que ser grafite, que é o que a gente quer ali, que é o que tem a ver com o nosso cliente, né? Quando eu faço essa camada de pintura, o ideal é que ela depois de pronta tenha ali as características que a gente queria, né, que a gente desejava e que a gente queria trazer para o nosso cliente. Com relação às paredes externas, né, o que se espera? Que ela seja resistente às intempéries, principalmente ao sol, à chuva, à neve, ao vento, né, à brisa do mar, uma série de outras intempéries. Que ela tenha boa aderência à base, ela não ficar se soltando, não ficar trincando, não cair um pedaço da pintura e eu tenho que refazer essa pintura que ela tem uma neutralidade química em relação à base, e aí isso muito vai acontecer pela proteção do fundo selador, né, que a gente viu lá no começo, que ela tem uma estabilidade de cor, né, ou seja, eu pintei minha casa de verde, né, daqui a 2 anos, né, esse verde está sofrendo ação de sol, de chuva, mas ele tem que permanecer com a cor que a gente quer. Né? Eu tenho uma pessoa conhecida minha que pintou a casa dela com um verde escuro, um verde bandeira, assim, mas com uma tinta de má qualidade, né? Então, ou seja, as fachadas da casa dele que eram viradas para o norte e para o oeste, que recebem o sol mais quente, esse verde foi clareando. Então, a casa dele chegou uma etapa lá, uma época, né, com alguns anos já depois da pintura, que a fachada sul e a fachada leste se mantiveram no verde bandeira e as fachadas norte e oeste ficaram com um verde clarinho, assim, é, que era completamente diferente do que a tinta original. Então, isso é o que não se deve, o que se deve evitar, né? E também o aspecto decorativo pretendido. Com relação às paredes internas, basicamente a mesma coisa, boa aderência ao suporte, né, ou à superfície, a estabilidade de cor, a neutralidade química também importante, o aspecto decorativo pretendido e boa resistência aos agentes agressivos, né? Então eu posso ter ali gordura numa cozinha, por exemplo, eventualmente uma fumaça, uma churrasqueira, né? Então, ela tem que ter boa resistência a esses agentes agressivos. E tem que também boa resistência ao choque. Ah, eu encostei uma cadeira na parede, eu encostei a vassoura, eu bati um elemento que seja ali, um quadro na parede, que ela tenha capacidade de resistência a esse choque. Para estruturas metálicas, também se espera que tenha boa aderência, boa proteção anticorrosiva, que vai ser dada também ali pelos arcão, né, que é aquela camada de proteção, que é o fundo, né, na estrutura metálica, e depois eu vou pintar isso com esmalte sintético, por aí vai, que vão dar uma proteção maior que tenha durabilidade elevada, principalmente porque na maioria dos projetos que tem estrutura metálica, essa estrutura fica exposta, né? É uma quase que uma cultura você fazer a estrutura metálica e deixar esses elementos estruturais expostos. Eu tenho, por exemplo, também uma telha metálica, né? Uma telha sanduíche, uma telha termoacústica, que normalmente são metálicas, e elas vão estar expostas ali ao sol, à chuva, né? É, a acidez ali que pode estar na atmosfera, então essa tinta também tem que resistir a esses agentes. Sobre madeira, né, o que se espera é que a gente tenha uma boa aderência, né, uma boa proteção contra insetos, porque a gente sabe aí dessa limitação da madeira, de ataque de cupins,
mas a gente tem tintas que são inseticidas, né? Então ajudam a prevenir isso aí. Que ela tenha uma durabilidade e que ela seja resistente à umidade, né? Ou pelo menos que promova uma proteção maior à madeira, no caso de uma umidade. Isso vale para tintas e vale para vernizes também, né? O verniz, de novo, né, reforçando, é a tinta sem cor, é a tinta transparente. Sobre os tipos de pintura, né? Que pode, os tipos de pintura, a gente viu sobre os tipos de tinta e a gente agora vai ver um pouquinho sobre tipos de pintura. Podem ser classificadas de acordo com o tipo do substrato. Então, se eu tenho superfícies porosas, né, ou seja, aquelas constituídas de grãos, né, areia, né, gesso, então a gente pode chamá-las de superfícies porosas. Então, alvenaria, concreto e gesso. Eu posso ter substratos de madeira e derivados, né? Então a gente viu lá madeira laminada colada, compensado, madeira aglomerado, OSB, são todos derivados da madeira e que devem receber o mesmo tratamento de proteção que a madeira recebe. Então, verniz, vou envernizar, vou passar um selador, vou passar uma tinta, né, esmalte, né? E também eu tenho substratos que são materiais metálicos, que a gente viu que podem ser ferrosos, tem ferro na sua composição e aí sujeitos à corrosão, e não ferrosos. Por exemplo, o alumínio, ele é um material metálico, não ferroso, mas que também pode ser pintado. Eu tenho uma esquadrilha de alumínio bronze, uma esquadrilha de alumínio preta, uma esquadrilha de alumínio branca, e por aí vai. É, Para as pinturas sobre as superfícies porosas, né, a gente vai ter aquelas pinturas permeáveis ao vapor de água, né? Ou seja, o vapor de água ele consegue penetrar essa camada, né? Que são as tintas à base de resinas PVA, acrílicas e estirenoacrílicas. As tintas comuns, de um modo geral, elas vão proteger contra a água, né? As acrílicas, por exemplo, que são indicadas para ambientes externos, elas protegem com a água, em relação à água, mas elas são permeáveis ao vapor de água, né? Temos tintas à base também de cimento ou de cal, que é a chamada caiação. Também são tintas permeáveis ao vapor de água. As tintas que são impermeáveis ao vapor de água são os esmaltes sintéticos, e aí por isso que até que eles têm uma resistência maior, né? As tintas à base de resinas epóxi ou de borracha clorada e os vernizes alquídicos, acrílicos ou poliuretânicos. Todos esses elementos, eles possuem polímeros na sua composição. Como a gente viu, já comentou sobre isso em outras aulas, polímero ele é um plástico, né? Então ele tem essa capacidade de plastificar essas tintas e aí naturalmente elas se tornam impermeáveis ao vapor de água. Para madeira, né, pinturas para madeira, eu tenho esmalte a óleo ou esmalte sintético, que são tintas alquídicas, e eu tenho os esmaltes acrílicos, que são a base de água. Eu tenho também os vernizes, que a gente viu que são as tintas sem o pigmento, que podem ser alquídicos ou poliuretânicos. O ideal para madeiras aí todos é que sejam impermeáveis à água, né? Que a gente viu que a água, junto com o ar, vai degradar essa madeira. Para metais, a gente tem os esmaltes sintéticos, que são tintas alquídicas, né? E as epoxídicas, de borracha clorada ou de poliéster. De novo, os elementos que são à base de polímeros, né? Plásticos que vão impermeabilizar essa superfície metálica, protegendo da corrosão. Pinturas e acabamentos texturizados, né? São aquelas aplicações de tinta que vão ter uma espessura maior que 1 milímetro, né? Então, a camada de textura ela vai ter uma espessura maior do que a camada de tinta convencional.
Elas podem ser aplicadas por rolo ou desempenadeira, dependendo do tipo de textura que eu quero, né? O efeito texturizado que a gente conhece, grafiato, né, é feito com rolo, né? Mas dependendo da composição dessa tinta texturizada, eu posso aplicá-la com desempenadeira. Vai ser um acabamento mais grosseiro, né? Com o rolo, eu tenho tipos de rolo que vão promover texturas diferentes, né? Então, eu tenho uma textura mais ranhurada, uma textura mais pingadinha, né? Então, aí a gente conhecendo os tipos de rolo, a gente pode encontrar ali aquelas texturas que a gente quer. É uma tinta aplicada com o objetivo de ter uma textura rugosa e que vai disfarçar pequenas imperfeições da base. Então, se eu tenho ali, às vezes, uma parede que está muito irregular, né, e às vezes com a massa corrida eu não vou encontrar ali o nivelamento que eu preciso, talvez a tinta mais indicada seja a tinta texturizada, porque ela vai cobrir essas imperfeições da superfície e criar uma camada, mesmo que seja texturizada, mas mais uniforme. A base dessas tintas ela é acrílica, né? Então não é a PVA. Então, naturalmente, ela tem uma resistência à água, né? A gente viu um pouquinho para trás aí que ela é hidrorrepelente, né? Então ela não vai ser atacada ali pela ação da água. E uma limitação dela é que ela não permite retoque. Se eu tenho um defeito ali, eu não vou conseguir encontrar ali o mesmo acabamento, né, de forma uniforme, para aquele ponto ali onde teve um problema. Nesse caso aí, eu tenho que pintar a parede inteira. É porque senão eu vou ver ali que teve essa diferença, né? Dificilmente eu vou conseguir chegar próximo do que já existe lá se eu for fazer um retoque. Aqui alguns exemplos, né, que podem ser aplicados internamente ou externamente. E é isso, pessoal. Com isso a gente conclui a nossa aula sobre tinta. Espero que vocês tenham aproveitado. E na semana que vem a gente vai fazer uma visita técnica a uma loja de tintas, onde um técnico vai dar detalhes mais com relação à aplicação, aos materiais propriamente ditos, para complementar essa aula de hoje. Fiquem bem aí, um abraço e até nossa próxima aula.